Olá, time! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, estamos hoje aqui para mais uma nova aula e um novo tema, um novo conteúdo, novinho em folha, ok? E mais uma vez, nós vamos dividir este tema, este indicador, em duas aulas. Primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a teoria dele. E na segunda aula, a aula posterior, nós vamos aprender a calculá-lo e a montá-lo, ok? Lembrando sempre, qual que é o nosso intuito, o nosso objetivo? Levar as informações da forma mais simplificada e mais objetiva possível para que vocês peguem esse conteúdo e apliquem no dia a dia, ok? O importante aqui é vocês terem as informações necessárias para entender, diagnosticar a empresa de vocês, como que as suas questões financeiras e econômicas estão, se está legal, se não está. Esses indicadores mostrarão para vocês de fato como está a realidade da tua empresa. E este específico de hoje, nós vamos aprender um pouquinho o que é ciclo operacional e ciclo financeiro. Antes de nós entrarmos na aula teórica, de a gente falar um pouquinho do tema, é um tema super tranquilo, vocês vão aprender super rápido. O que eu quero dizer para vocês? Pessoal, de novo, intuito é facilitar a vida de vocês de Vocês têm que pegar isso aqui, vocês têm que entender o que é, e entender o reflexo disso, o que ele impacta no teu negócio, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, e saber também o que é preciso ser feito para as devidas correções. Tá? Se vocês procurarem sobre o tema em qualquer outra fonte na internet e com outras pessoas, vocês vão perceber que é um tema um pouco burocrático. Eles vão falar muito de fórmulas maçantes. Eu preciso encontrar prazo médio de estoque, eu preciso encontrar prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. A fórmula é isso dividido por isso vezes isso. Isso às vezes confunde um pouco a cabeça do empreendedor. Eu posso falar isso para vocês com toda a propriedade. Porque sim, eu sou empresário, eu sou professor, eu sou gestor de negócios. E eu percebo a dificuldade que os empreendedores, os empresários têm de assimilar essas informações e colocar na prática. Não é tão simples a fonte, para buscar essa fonte, para calcular esses prazos, não é algo tão simples. Dá para ser feito? Com certeza dá para ser feito. É mais burocrático? É mais burocrático. O que eu estou buscando aqui? Um caminho diferenciado, um caminho um pouco mais paralelo, para que vocês, de uma forma ou de outra, tenham essas informações e possam calcular isso e entender o reflexo. Vou facilitar bastante a vida de vocês aqui, tá? Na parte teórica e na parte prática, para que pelo menos vocês saiam desta aula com a fórmula e a capacidade de executar isso também, ok? E assim, pessoal, no decorrer aqui da nossa aula, eu vou explicar para vocês o reflexo dele, o que ele faz, o que ele causa de impacto no dia a dia de vocês. Então, vamos para a nossa planilha. Vocês vão perceber que é uma aula bem tranquila, de forma simplificada. Anotem tudo, as dúvidas, ok? Assistam novamente a aula, o conteúdo, para vocês entenderem a diferença entre um e outro e os seus reflexos, ok? Bora lá para a nossa planilha. Muito bem. Aqui nós temos o ciclo operacional e o ciclo financeiro, pessoal. Olha só, quando nós falarmos em ciclo, nós estamos falando de tempo em dias. Tudo que for calculado em ciclo é o ciclo de um produto, é o ciclo de um serviço. Tá? É o prazo em dias, ok? O primeiro deles é o ciclo, vamos só colocar uma régua para facilitar, ok? O primeiro, que é o ciclo operacional, ele se refere ao período entre a aquisição dos insumos e a venda até o recebimento da duplicata. Olha aqui, ó, nós temos já um desenho para vocês entenderem o que é o ciclo operacional. Pois bem, o que ele relata na teoria? Que o ciclo operacional ele inicia quando nós fazemos a compra dos nossos insumos e esse insumo chega até a empresa. Então, vamos pensar que aqui ó, é o período em que este insumo foi comprado e ele chegou até a empresa. Esta data zero aqui. Okay? Dentro da empresa, ele vai para o estoque,
Ele vai entrar para a empresa por estoque, ele vai ser produzido, ele vai ser comercializado, ele vai ser vendido e ele vai ser faturado. E dentro deste faturamento vai ter um prazo de recebimento dele. Então, aqui na data do recebimento desta venda, nós determinamos o fim do ciclo desse produto. Ou seja, nós calcularemos aqui o dia que ele entrou e quantos dias ele percorreu dentro da empresa até ele se transformar numa duplicata de recebimento. Esse período aqui nós chamamos de ciclo operacional. É o ciclo, é o prazo de vida de um produto. É quanto tempo ele demora desde a entrada até o recebimento dele em dias. 35, 45, 60 dias, vai depender muito da nossa agilidade de aquisição, a nossa de produção, de venda e faturamento. Ok? Este é o ciclo operacional de um produto. O ciclo financeiro, enquanto esse abrange o período, esse abrange o período entre o desembolso financeiro ao fornecedor versus o recebimento do cliente. O ciclo financeiro, ele vai analisar o seguinte, pessoal. Qual que é o prazo que eu estou comprando do meu fornecedor? Eu faço uma compra hoje dos meus insumos, qual que é o prazo que o fornecedor me concede? Eu estou comprando com prazo de pagamento de 7, 14, 21. Ou eu compro com prazo de 30, 60, 90. Ou eu tenho que dar uma entrada e parcelo mais em duas, uma mais duas no caso. Isso é o que você tem negociado com os seus fornecedores. A gente sabe que cada fornecedor é uma negociação diferente. Mas aqui nós vamos tratar com o prazo médio de todos eles, para entender qual que é a média que eu estou comprando e eu estou pagando. Ok? E por outro lado, eu vou avaliar também qual que é o prazo que eu estou dando na minha venda para o meu cliente. Ou seja, eu faço um faturamento, qual que é o prazo médio que eu estou dando para o meu cliente, prazo médio de venda? Eu estou vendendo com 30, 60, 90? Eu consigo vender uma parte disso à vista? Ou eu estou vendendo com 7, 14, 21? Então, este segundo, que é o ciclo financeiro, ele vai também distinguir dessa forma. A diferença do prazo do período que eu estou pagando versus o período que eu estou recebendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou fazendo uma compra de insumos, etc., com prazo médio de 7, 14 e 21 dias para pagar, e eu estou vendendo para o meu cliente com prazo de 30, 60 e 90, vocês conseguem ter um visual de que eu estou tendo que pagar o meu fornecedor primeiro e receber depois? Isso significa que o meu ciclo financeiro ele é muito longo. O ciclo financeiro, de forma resumida, nada mais é do que o período, gravem isso, o período que o fornecedor me dá de prazo, que ele financia a minha operação. Mas por que financia a minha operação? Pessoal, quanto maior o prazo que o meu fornecedor me dá, ele está me dando crédito, eu compro dele, ele está me dando crédito, ele está me dando um voto de confiança. Então eu vou te dar um prazo para você me pagar. Quanto maior for esse prazo que ele me dá, esse crédito que ele me dá na compra, maior é o tempo que ele está financiando a minha operação. Eu não estou precisando pegar dinheiro do caixa para pagar ele. Eu estou comprando ele à vista. Então, eu compro hoje, eu recebo a mercadoria dele e vou pagar ele daqui a um período. Então, ele está me financiando nesse período. Olha, correto isso, né? Essa afirmação é muito positiva. Então, o que isso significa? Quanto maior o prazo que o meu fornecedor me dá na minha compra, maior é o tempo que ele está me financiando. E se eu vendo para o meu cliente com um prazo menor, significa que eu sempre vou receber primeiro do meu cliente para pagar o meu fornecedor depois. Isso é positivo. Então, qual que é o X da questão aqui? Eu saber administrar os prazos médios. Ora, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou planejar isso? Eu preciso avaliar. Eu estou comprando com prazo saudável? O meu fornecedor está me financiando ao mais longo prazo possível? Se ele estiver, show de bola. Agora, se tiver o contrário, se eu estiver que comprar do meu fornecedor com prazo curto e se eu estou vendendo para o meu cliente
com um prazo muito longo, você pode ter certeza que você está antecipando duplicatas ou está sempre faltando dinheiro na sua conta. É aquela sensação de que você sempre tem que pagar o fornecedor primeiro e receber depois. Isso é péssimo, né? Isso dá aquela sensação de que eu estou sempre com falta de dinheiro. Mas o que está determinando aqui é o tempo. É o tempo que eu estou pagando e o tempo que eu estou recebendo. Por que muitas empresas fazem antecipação de duplicata? Porque estes ciclos estão desregulados. Pessoal, se eu sou uma indústria, se eu compro o meu insumos, se ele demora muito tempo no meu estoque e o meu fornecedor dá um prazo curto, a maioria das vezes eu vou estar pagando aquela duplicata e aquele insumos nem virou produto acabado, muito menos nem faturamento para eu receber. Eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para financiar aquela operação, porque o meu fornecedor já não está me financiando ali, correto? Para eu poder sobreviver. Então, assim, a boa gestão dos prazos médios ela é importantíssima, importantíssima. Eu conheço muitas empresas que trabalham com a DRE dando lucro, o resultado é positivo, mas devido ao seu segmento de negócios, ela tem que comprar do seu fornecedor com um prazo muito curto e vender para os seus clientes com um prazo muito longo. Então, ela vai ter lucratividade na operação, só que ela vai ter desencaixe financeiro no fluxo de caixa, porque ela sempre tem que pagar primeiro e receber depois. O que essas empresas geralmente fazem? Elas acabam antecipando duplicatas, que é o famoso desconto de duplicatas, para trazer aquele dinheiro, aquele saldo que está a receber lá do futuro para o presente, para compensar o ciclo financeiro, que é muito longo. Olha como isso é importante, eu vou repetir de novo. Às vezes você tem lucratividade na sua operação, porém você tem problemas de fluxo de caixa, porque os seus prazos estão desregulados. Eu vou dar outro exemplo aqui. Ó. Isso é uma dica valiosa. Tem pessoas que gostam de comprar tudo à vista, mas tem que saber o momento de comprar à vista. Você tem alguns critérios que você precisa seguir para comprar à vista. Primeiro ponto, você está tendo um desconto considerável para comprar à vista? Aquele desconto vai baixar bem o seu custo e vai fazer toda a diferença? Isso é um ponto que tem que ser analisado. O segundo ponto, eu tenho caixa disponível para fazer essa compra à vista? Porque assim, ó, se eu ganhar 3% de desconto do meu fornecedor para comprar à vista, mas eu não tenho caixa disponível. Caixa disponível é aquele recurso de caixa que você não está precisando utilizar ele para nada, ele está ali sobrando. Então, se ele está sobrando ali, você pode investir em matéria-primas, em insumos, na alavancagem do serviço, desde que não impacte no teu capital de giro. Você pode utilizar. Mas aí que está a pergunta. Se você não tem essa sobra, essa gordura de caixa, por que você vai comprar à vista? Aí você vai no banco, pega um recurso lá, que você vai pagar 2%, 3% para o banco, a operação vai ficar 0 a 0, você não teve resultado nenhum na sua operação. Nem positivo, nem negativo. Mas eu conheço empresas que faziam o contrário. Achava que comprar à vista era bacana, fazia compra à vista, tirava o dinheiro do caixa, uma semana depois não tinha recurso no caixa a mais para pagar as despesas fixas. Muito. Isso acontece com frequência. Então, a gestão do ciclo operacional e do ciclo financeiro é importante demais para o teu negócio. Imagina assim, ó, quanto maior o teu fornecedor financiar a tua operação, quanto maior o prazo que ele te dá e quanto você consegue vender com um prazo menor para o teu cliente, você sempre vai ter recursos entrando primeiro para você ter que desembolsar depois. E olha que combinação perfeita. Se a sua operação na DRE estiver dando lucro e você estiver trabalhando bem os seus prazos médios, significa que você vai ter sempre uma gordura e sempre dinheiro no caixa. Você vai olhar para o teu caixa, para o teu saldo bancário, você sempre vai ver um recurso sobrando lá, um montante grande sobrando. Se você fizer isso todos os meses, deu lucro, e eu recebo primeiro e pago depois, você vai perceber que o teu caixa vai começar a crescer. Porque a tua sobra, o teu resultado está sobrando dentro do seu caixa, pessoal. Só que o contrário é verdadeiro. Se a sua operação na DRE estiver dando prejuízo, o que é o prejuízo na DRE? É você gastar mais do que você gera de receita. E se o seu ciclo operacional e financeiro for muito longo, ou seja, eu
estou pagando o meu fornecedor no curto prazo ou à vista e estou recebendo a perder de vista, você vai fechar em 6 meses. Você pode até resistir. Você vai começar a vender carro, você vai começar a vender imóvel para colocar dinheiro no caixa. Só que você não vai achar o problema da tua empresa e você vai persistir. E daqui a um ano, você está com o mesmo problema, com o mesmo desencaixe financeiro, só que já vai estar sem um carro, vai estar sem uma casa. E o que acontece é onde as empresas quebram, porque não sabe fazer gestão dos indicadores. Olha a importância desse cara aqui do ciclo operacional e ciclo financeiro. Ele pode determinar a sua insolvência. Muito bom, né, pessoal? Espero que essa aula tenha ficado gravada para vocês. Eu simplifiquei o mais possível, o máximo possível, para que vocês possam entender o reflexo deste ciclo operacional e desse ciclo financeiro dentro do seu negócio. Na aula posterior, nós vamos fazer alguns cálculos. Vocês vão entender ali como que ele é feito, como que ele é calculado. Eu vou simplificar. Eu não vou fazer vocês perderem tempo com fórmulas extraordinárias, mas eu vou fazer com que vocês pelo menos tenham dados e informações para poder avaliar esse ciclo operacional e esse ciclo financeiro. Para que vocês possam parar e falar assim, poxa vida, eu estou comprando mal. Poxa vida, eu estou vendendo mal, eu preciso melhorar o meu planejamento de compra e venda. Isso está, de fato, o que o Evaldo falou na aula faz sentido. Eu estou com muito desencaixe aqui na minha conta e eu não consigo achar o porquê. Calma, olha lá, verifica ali, ó. Verifica qual que é o prazo que você está pagando os seus fornecedores e verifica qual que é o prazo que você está dando para os seus clientes. Você já vai ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Então, por que todos esses indicadores são importantes? É aquilo que eu falei lá no início das aulas. Gente, se vocês trabalharem todos os indicadores básicos, financeiros e econômicos, não tem como errar. Vocês sempre vão achar os problemas e as soluções. Não tem erro. Determinou o problema, já entra com uma ação para ajustar aquele problema. Eu vou ter que sentar com os meus fornecedores. Eu vou ter que tentar renegociar um prazo maior. Ou eu vou ter que buscar novos fornecedores que atendam essa minha nova demanda. Isso é necessário, isso faz parte da gestão do teu negócio. E eu vou ter que chamar minha equipe comercial, eu vou ter que revisar os meus prazos médios de venda. Pessoal, eu preciso, vamos ver se é possível a gente trabalhar com alguma margem de desconto no à vista, para convencer o meu cliente a diminuir o prazo comigo. Porque quando eu começar a regular esses prazos, eu vou começar a ter um fôlego financeiro. E para quem trabalha com indústria, industrialização, que tem que comprar insumos, tem que industrializar, cuidado, gente. Cuidado. Vocês têm que fazer um bom planejamento de compras. O produto não pode ficar parado, estocado por muito tempo dentro de casa. Ele começa a se tornar um custo excessivo para você. Principalmente porque ele vai impactar no ciclo operacional. Quanto maior for o ciclo operacional, maior é o tempo que esse produto fica dentro de casa. E menor é o tempo que ele vai virar duplicatas a receber para entrar na sua conta. Olha, eu já cansei de ver empresas com grandes patrimônios, com ativo imobilizado alto, com grandes máquinas, com carros, motos, mas não tinha dinheiro no caixa. Empresa que não tem dinheiro no caixa, ela está fadada ao fracasso. O importante é você ter o recurso de giro, o recurso no caixa para você girar a sua operação. Isso é importante, isso é liquidez. E para você ter liquidez, você precisa ter disciplina e poder interpretar a sua empresa. Então, este indicador, eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a diferença, o que é o ciclo operacional, o que é o ciclo financeiro e, principalmente, o quanto ele pode impactar na vida de vocês, de forma positiva e de forma negativa. Então, a gestão exige que a gente trabalhe e regule também esses indicadores, pessoal. Ok? Maravilha! Espero que tenha ficado claro para vocês. Encerramos aqui a etapa 1 desta aula e na etapa 2 nós vamos falar da parte prática dos ciclos. Ok? Abraço a todos. Valeu!